Fala galera, passando para dar um breve recado para vocês aqui. Você que se amarra em fazer aposta esportiva e quer um local de segurança para você poder fazer, eu super te recomendo a Bet7k. Na Bet7k, o seu primeiro depósito eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 50, vira 100, 100, vira 200. E indicando um amigo, você ainda ganha R$ 20 para poder estar apostando. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Bet7k, parceiro do Futebolaço Podcast. O link tá aqui ó, na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. E agora vamos falar um pouco de rivalidade. Como é que é teu rolê com o Vasco, com o Fluminense? Que tem uma discussão meia nova, que tem uma galera, não é mais rival, fica nessa maluquice aí. Eu vim pensando nisso, cara. Por quê? Porque eu sempre falo, o maior rival do Flamengo é o Vasco. O maior rival do Flamengo é o Vasco. E por mais que o Vasco, se você for pegar o retrospecto recente, não tenha... Nem tanto, né? Porque o Vasco é do Flamengo, né? No único jogo que teve em 2020. Em 2020 o Vasco é do Flamengo, né? Mas se você for pegar a maioria dos jogos, com financeiramente o Vasco tá mal, como é que eu posso dizer? Não tem muita... o pessoal fala, o Flamengo... A competitividade abaixou, né, em relação ao Vasco contra o Flamengo. Porém, se você for ao jogo, você vai Flamengo e Fluminense. Cara, a atmosfera no Maracanã. A atmosfera do jogo Flamengo e Fluminense é uma atmosfera... Tem uma rivalidade grande. Pra mim, o segundo maior rival do Flamengo é o Fluminense. Tem uma rivalidade muito grande. Mas é uma atmosfera que, cara, tem setor misto, né? Nos jogos Flamengo e Fluminense. As diretorias, você tem o setor sul, fica todo pro Fluminense, o setor norte fica todo pro Flamengo, e os setores do meio são mistos. Por mais que vá mais torcedores do Flamengo, é misto. Tinha tricolor, os caras comemoraram o gol lá, zoando, não acontece nada. No Flamengo e Vasco, eu sinto que o jogo ele tem um ar mais bélico, tá ligado? Uma parada mais assim, caralho, meu irmão, eu não posso dar mole aqui, tanto por parte do rubro-negro e tanto por parte do vascaíno também. E o que a gente canta no jogo, se mata pra gritar. Sim, exatamente. Porra, isso aí, cara, é maravilhoso, cara. Você ir num jogo que nunca aconteça esse negócio de torcida única aqui no Rio de Janeiro. Porque, cara, isso é a coisa mais fantástica do futebol. É a torcida do Flamengo cantar uma música aqui, aí a torcida do Vasco responde lá. Aí a do Flamengo canta outra. Cara, isso aí, cara, é maravilhoso. É uma das maiores... Primeiro Flamengo Vasco que eu fui, eu notei isso, eu falei, cara, que foda isso, cara. É muito maneiro isso. Então, pra mim, apesar da situação do Vasco hoje, né, tá na segunda divisão, o maior rival do Flamengo é o Vasco, tá? Eu acho que, na minha cabeça, não é o Palmeiras, né? No futebol você tem momentos, né, cara, que um tá melhor, o outro tá pior, né? De repente, num passado, por exemplo, quando o Fluminense tinha Fred, Deco, não sei o quê, e o Vasco tava lá no alto também, 2011 ali pra 2012 com Dedé, com Diego Souza, Éder Luiz. Talvez o Vascaíno tava com a bronca maior do Fluminense ali, porque o Fluminense ganhou do Vasco, né? Final do Campeonato Carioca ali, depois, enfim. Então, cara, eu acho que são momentos. Agora, na história, pra mim, a maior rivalidade do Rio de Janeiro é o Flamengo e Vasco, pelo menos na minha opinião. Não, é por aí. E a galera tem um defeito muito grande, acho que é uma coisa dessa geração nova, de achar que o futebol nasceu em 2019. Eu, por exemplo, Diego, fiz 29 anos agora em agosto. Eu vivi mais o Flamengo mal. Pra mim, o Flamengo bem é novidade, de 19 pra cá. Não, pra mim também. Teve os picos de, ganhou a Copa do Brasil em 13, mas mesmo assim 2009, brigou contra o rebaixamento. 2009 teve aquela arrancada com a chegada do Pet, o Adriano até queimou o pé. Mas você vê picos, como o Vasco 2011 não é um momento, é um pico. 11 e 12 foram picos. Então, o futebol carioca vinha muito mal. Quem teve melhor, mas ganhou pouco pro investimento que teve, era o Fluminense. O Fluminense com a Unimed, que tinha ali um investimento durante muito tempo. E pro tamanho do investimento, eu acho que ganhou pouco. Ganhou 2 brasileiros e uma Copa do Brasil, mesmo assim o brasileiro foi já no final da parceria. Então, acho que era pra ter ganho mais, mas... Não, é porque ali no Fluminense foi um investimento, mas sem competência no futebol, né, cara? Por exemplo, eles tinham Unimed, mas não fizeram um centro de treinamento. Né? Teve isso também.
Não, a gente tinha... Isso é uma discussão muito boa. Eu lembro que o Flamengo ganhou o Brasileiro em 2009, aí o Flamengo ganhou em 2009, o Fluminense ganhou em 2010, aí o Vasco é vice-campeão brasileiro em 2011, com um monte de erro de arbitragem, e ganha a Copa do Brasil, o Fluminense ganha em 12 de novo, o futebol carioca deu uma respirada nesse período. O Botafogo depois com o Sidoff, com... Foi nesse período que dos 4 clubes do Rio, acho que 3 foi para Libertadores e só o Botafogo não na retinha final ali. Então a gente deu um respiro. E a discussão, à época, era CT não ganha jogo, tá vendo? A gente aqui não tem estrutura, não tem nada, e tamo aí, ó. Nos últimos anos o futebol carioca voltou a mandar. Mas aí você vê algo que não é algo regular. É algo que, se nem você falou, é pico. Chega ali, mas aí... né? Porque eu costumo falar, o pessoal, é hegemonia. Às vezes você ser hegemônico não é você ganhar sempre. É você chegar sempre.